Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Azevedo. Você que me acompanha aqui no nosso site professorazevedo.com.br, aqui na nossa sala de aula virtual, a gente está começando mais uma aula para você referente à CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Se você quiser mais aulas ainda, aulas exclusivas, pode também navegar na internet lá no nosso canal do YouTube, digitar aí Professor Azevedo, lá você vai ter uma série de aulas exclusivas referente a todas as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas aqui na nossa sala de aula virtual, a gente vai falar um pouquinho para o aluno hoje referente à CIPA. Toda a nossa aula é fundamentada dentro da legislação. Então hoje eu estou aqui com a legislação que é a NR número 5, a norma regulamentadora número 5, que fala a respeito da CIPA. Vamos pegar a norma, vamos passar para o aluno só para ele interagir, porque todas as aulas são fundamentadas dentro das NRs. Aqui a gente não inventa nada, aqui não sai nada da minha cabeça. Então isso daqui já foi criado pelo legislador e a gente só vai passar para o aluno realmente o que ele vai precisar fazer. Tanto como um cipeiro, um membro da CIPA, titular ou suplente, ou como um designado de CIPA. Então é importante você acompanhar essa aula aqui na nossa sala de aula virtual. Primeira coisa, o objetivo, que é o item 5.1. Qual que é o objetivo da CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. CIPA, esse é o logo, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então, a introdução, você já deve saber, é uma comissão interna de prevenção de acidentes do trabalho, visando, a norma já diz, a prevenção da vida do trabalhador e também a promoção da saúde do trabalhador. Aqui é importante deixar claro para o aluno da Azevedo. Então, todas as empresas, ela precisa atender essa norma regulamentadora número 5. Ela vai precisar ter uma pessoa, se não atender o quadro aqui da NR5, depois a gente vai falar também do quadro, que é o anexo, onde você vai fazer o dimensionamento da CIPA, mas se a tua empresa não atender, ela vai precisar ter pelo menos uma pessoa, a gente sempre recomenda duas, para você cuidar da preservação da vida dos trabalhadores e também fazer campanhas, fazer a preservação da saúde do trabalhador. Então esse daí é o objetivo da CIPA, está aqui na tela, que é o item 5.1 da norma. Depois, da Constituição da CIPA. Vamos ler aqui um pouquinho, vamos passar para o aluno também da Azevedo, como que é a questão da Constituição da CIPA. Vamos navegar aqui, ó. Deve constituir CIPA por estabelecimento. O que é o estabelecimento, pessoal? Estabelecimento são os postos de trabalho. São os postos de trabalho e mantê-lo em regular funcionamento. As empresas privadas, olha só, empresas privadas e também empresas públicas. Então, se você também trabalha numa empresa pública, uma empresa mista, deve constituir uma CIPA, uma empresa que tem hoje o governo como acionista, o governo como uma participação. Então eu tenho uma empresa pública, né, que até chama aí as PPP públicas e privadas, né? As PPPs públicas e privadas, que são as participações de empresas públicas e privadas, elas também devem constituir a CIPA. É muito importante isso, você deve saber. Então, todo estabelecimento, aqui pessoal, empresa, olha o que você tem que saber, o que você vai aprender aqui nessa aula agora. Vou passar essa dica para você. A empresa é o CNPJ. Então o CNPJ ele está localizado, vamos pegar lá em Goiás. Em Goiás, eu tenho um CNPJ, estou localizado aqui em Goiás, minha empresa está aqui em Goiás. Só que eu tenho um estabelecimento também da minha empresa, um estabelecimento lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Então, o CNPJ em Goiás e eu tenho um estabelecimento em São Paulo. Então, é no estabelecimento. Por isso que os prestadores de serviço, ele vai prestar serviço, exemplo, vai prestar serviço, por exemplo, na Petrobras.
Petrobras, você sabe que ela tem várias filiais. Então a gente tem a Petrobras e depois você tem várias filiais, várias refinarias espalhadas pelo Brasil. Se a sua empresa vai prestar serviço em 2, 3, o técnico de segurança ou o contrato ou o fiscal do contrato, ele vai exigir sim que tenha um designado da CIPA lá naquele estabelecimento onde você está prestando o serviço. Então isso daí tem que estar claro também para você entender muito bem isso. Então você tem a sua empresa, a sua sede fica lá em Goiás, mas você presta serviço lá em Pernambuco, lá no Porto de Suape. Só que você lá é um estabelecimento, lá você precisa ter o quê? Lá você precisa ter uma pessoa da CIPA. Vai ser um designado da CIPA onde vai cuidar da saúde e da preservação da vida dos seus trabalhadores que estão lá. Não só lá em Goiás. Então você precisa ter um designado em cada local. Claro isso, pessoal, designado, não precisa. Aqui a gente não está falando de cipeiro eleito, você vai ter que ter um designado em cada local, representando a sua empresa, fazendo a promoção da saúde e da segurança do trabalho, com foco na preservação de vidas e doenças. Isso daí tá aqui na norma. Vamos lá, deve constituir CIPA por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento. As empresas privadas, públicas, sociedade de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Então está aqui na norma. Vamos descer um pouquinho aqui no item 5.3. As disposições contidas, a gente já conversou, aplicam no que couber aos trabalhadores avulsos e as entidades que lhe tomem serviços. Prestou atenção, né? E as entidades que tomem serviços, observadas as disposições estabelecidas em normas regulamentadoras de setores econômicos específicos. Aí é fazer um dimensionamento aqui, porque quando ele fala isso, agricultura, setor da mineração. Então lá na agricultura, se a gente der uma navegada aqui, né? For lá a gente tem uma NR aqui para o aluno da Azevedo, só entender, é importante você ter essa aula, ter esse conhecimento, a gente gosta de passar tudo isso para o aluno. Vamos pegar aqui a NR que vai falar, deixa eu pegar, eu tenho a NR exemplo, a NR, essa daqui, que legal, né, pessoal? A NR número 30. A NR número 30, que fala de plataformas e instalações de apoio. Eu tenho um item aqui da NR, Comissão Interna de Prevenção CIPA em plataformas, 6.1. Então aqui, eu já tenho aqui como que vai ser montada a CIPA. É isso que o legislador quis falar. Tenho NRs, normas regulamentadoras, que vai passar para você como que deve ser montada a CIPA. Então na agricultura, aqui nas plataformas, depois eu também tenho lá no setor de mineração e por aí vai. Isso daí é importante, mas agora a gente está falando só da NR número 5, é regra geral. Isso que você precisa entender, regra geral, todas, regra geral, tem que constituir. Depois, esses detalhes que eu falei para você, fui lá na NR 30, por exemplo, é detalhes. Isso daí já foge à regra, não são todas as empresas que trabalham, por exemplo, na agricultura, no setor de mineração, numa plataforma. Então, é regra geral, é a NR 5 que a gente está conversando. Depois, a gente sempre conversando, as empresas, olha só, o que diz o item 5.5? As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros da CIPA ou designado, mecanismos de integração com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações e prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente de trabalho e instalações de uso coletivo, podendo contar com participação da administração do mesmo. Então, o que quer dizer o item 5.5? É isso que a gente falou. Estou lá em Goiás, vou prestar serviço Porto de Suape, vou ter um designado lá em Porto de Suape, vou ter um designado lá e eu vou poder interagir com a administração
da CIPA da empresa local. A gente vai poder interagir, vai poder ter uma reunião mensal de todos os membros da CIPA, das contratadas, por exemplo. Eu participei muito de reuniões assim, pessoal, na Petrobras. Então, todo mês a Petrobras fazia uma reunião com as contratadas. E aí o designado da CIPA e o técnico de segurança e o cipeiro, quando a empresa tinha mais de 20 funcionários lá dentro da Petrobras, só para você entender, só para você poder ilustrar aí na sua cabeça. Então, legal, a gente está conversando aqui a respeito da questão da constituição da CIPA. Quem deve constituir a CIPA, a gente já falou, são todos os estabelecimentos, deve ter um membro da CIPA. Ele pode ser membro titular, eleito por voto, ou designado, indicado pelo empregador. Você pode ter uma empresa lá em Goiás e pode ter um cipeiro lá em Porto de Suape, por exemplo, lá na refinaria. Tá claro isso, pessoal? Isso daí é a constituição da CIPA. Você está me acompanhando aqui na nossa sala de aula virtual, aqui no site professorazevedo.com.br, e a gente está dando dicas importantes para o aluno referente à CIPA. Não esqueça de anotar sua dúvida. No final dessa aula você pode me enviar através do nosso e-mail suporte e também através do meu WhatsApp. Pessoal, já já a gente volta e te encontro no próximo vídeo com mais aulas importantes para você referente à CIPA.